Conheça mais sobre as 3 missões que antecederam a missão Apollo 11 e prepararam definitivamente o caminho para o pouso do homem na Lua. Muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo ao 5º episódio da série sobre o programa Apollo, onde eu vou terminar de falar sobre as missões que antecederam a missão Apollo 11. No episódio anterior, eu falei sobre as missões Apollo 4 até a missão Apollo 7. Mal tinha acabado a missão Apollo 7 em outubro de 1968 e já tinha um outro foguete Saturno V, pronto para mais um lançamento ainda naquele ano, que levaria os astronautas para uma noite de Natal inesquecível na missão Apollo 8. Essa seria uma missão decisiva no programa Apollo, já que seria a primeira vez na história em que 3 pessoas iriam entrar em uma órbita na Lua. E na manhã do dia 21 de dezembro de 1968, o terceiro foguete Saturno V já estava pronto para mais um lançamento. Estavam a bordo do foguete, no módulo de comando, os 3 astronautas, mais uma vez da esquerda para a direita, James Lovell, William Anders e Frank Borman. O lançamento aconteceu sem nenhum problema. O primeiro e o segundo estágio do foguete Saturno V funcionaram de forma nominal, e o terceiro estágio foi colocado em uma órbita baixa ao redor da Terra. Tudo estava funcionando como esperado, e às 2 horas 27 minutos e 22 segundos depois do lançamento, os astronautas receberam a autorização para reiniciar a queima do terceiro estágio do foguete Saturno V e iniciar a manobra de inserção na órbita translunar, ou seja, eles receberam autorização para irem para a Lua. Assim, o terceiro estágio do foguete Saturno V foi acionado novamente, e felizmente, diferente da missão Apollo 6, o terceiro estágio funcionou como previsto e os 3 astronautas, Lovell, Anders e Borman, foram devidamente colocados na órbita translunar. Foi feita a separação do módulo de comando e serviço, e os astronautas seguiram seu caminho para a Lua. E a partir desse momento, uma série de conquistas espaciais entraram para a conta dos Estados Unidos, como as primeiras pessoas a verem completamente o planeta Terra. As primeiras pessoas a atravessarem o cinturão de radiação de Van Allen. As primeiras pessoas a entrarem efetivamente na esfera de influência gravitacional da Lua e uma infinidade de outras conquistas. O percurso para a Lua foi feito de forma nominal em termos de trajetória orbital, e o módulo de comando e serviço foi devidamente capturado pela gravidade lunar. E 69 horas depois do lançamento, ou seja, 2 dias e 21 horas depois do lançamento, os astronautas já estavam quase chegando no momento de fazer uma das manobras mais críticas da missão, que seria a inserção na órbita lunar. Existiam 2 problemas muito críticos nessa fase da missão, que poderiam acontecer antes ou durante o acionamento do motor do módulo de serviço. O primeiro problema seria se ele ficasse ligado por mais tempo do que o previsto, fazendo com que os astronautas entrassem em uma rota de colisão com a Lua. E um outro problema extremamente crítico seria caso ele não acionasse ou ficasse acionado por pouco tempo, o que faria com que os astronautas saíssem da influência da órbita lunar e ficassem vagando perdidos pelo espaço. Assim, 2 dias, 21 horas e 8 minutos depois do lançamento, o motor SPS do módulo de serviço foi acionado, em uma queima que durou 4 minutos e 7 segundos, e pela primeira vez na história, 3 pessoas entraram em uma órbita ao redor da Lua. Segundo os astronautas que estavam a bordo do módulo de comando, aqueles foram os 4 minutos mais longos da vida deles. Uma vez em órbita ao redor da Lua, os astronautas ficaram 20 horas dando voltas ao redor do nosso satélite natural, em um total de 10 órbitas. E foi na missão Apollo 8 que os astronautas puderam pela primeira vez na história ver o nascer da Terra a partir da Lua. O astronauta Anders fez o registro desse incrível momento, com a famosa foto chamada de Earthrise, ou Nascer da Terra, que foi escolhida pela revista Life como uma das 100 fotos do século. Assim, os astronautas passaram a noite de Natal daquele ano de 1968 em órbita ao redor da Lua. Foi feita uma transmissão ao vivo naquela noite.
foram lidos os 10 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Gênesis da Bíblia e o astronauta Borman encerrou a transmissão dizendo: "E da tripulação da Apollo 8, nós encerramos com uma boa noite, boa sorte, um Feliz Natal e Deus abençoe todos vocês da boa terra." Após o período em órbita na Lua, o motor do módulo de serviço foi acionado mais uma vez, sem nenhum problema, e os astronautas deixaram o nosso satélite natural no dia 25 de dezembro e iniciaram a viagem de 2 dias e meio em direção à Terra. A reentrada foi feita sem problemas, os astronautas fizeram um splashdown no Oceano Pacífico e a missão Apollo 8 foi concluída com sucesso. Apesar da missão Apollo 8 ter sido realizada com sucesso total, a NASA ainda precisava testar e qualificar uma série de equipamentos para executar uma missão Apollo completa e assim alcançar o tão desejado pouso na Lua. E se tinha uma coisa que não existia naquela época, era tempo para descanso, porque depois da missão Apollo 8, os americanos já entraram em 1969, que era o último ano para cumprir o desafio que tinha sido proposto pelo presidente Kennedy em 1961, de levar astronautas para a Lua até o final daquela década. Assim, a NASA segue com a missão Apollo 9. Essa missão foi muito importante para testar e qualificar o módulo lunar e o traje espacial, bem como os equipamentos necessários para que os astronautas pudessem efetivamente caminhar na Lua. Assim, a missão Apollo 9 foi a terceira missão tripulada do programa Apollo. Foi utilizado o foguete Saturno V SA-504 e participaram dessa missão os 3 astronautas, sempre da esquerda para a direita: James McDavid, David Scott e Russell Schweiker. O lançamento do foguete Saturno V foi feito no dia 3 de março de 1969, a partir do Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que foi feita uma missão tripulada com um módulo de comando e serviço, com um módulo lunar a bordo do foguete Saturno V, aos moldes de como seria em termos de módulos espaciais em uma missão Apollo. Nessa missão, os astronautas não foram para a Lua. Eles ficaram em uma órbita ao redor da Terra durante pouco mais de 10 dias para realizar os testes previstos e pela primeira vez os astronautas ficaram em órbita no módulo lunar separado do módulo de comando e serviço. O primeiro deles a fazer o acoplamento do módulo de comando e serviço no módulo lunar, seguida da separação do conjunto do terceiro estágio do foguete Saturno V. Nessa missão, os módulos começaram a receber apelidos. Nesse, o módulo de comando e serviço foi chamado de Gumdrop e o módulo lunar foi chamado de Spider. Os 2 procedimentos foram realizados com sucesso e algumas horas depois foi feito o teste de propulsão de todo o conjunto do módulo de comando e serviço e lunar, utilizando o motor SPS do módulo de serviço durante 5 segundos. No terceiro dia de missão, foi feito outro teste muito importante, que foi a utilização do motor do módulo de descida do módulo lunar para impulsionar todo o conjunto de módulos espaciais. A utilização do motor do módulo de descida do módulo lunar Spider para esse tipo de manobra seria uma alternativa para situações de emergência, que chegou a ser utilizada na missão Apollo 13. Outros equipamentos que foram testados nessa missão Apollo 9 foram os que seriam utilizados nas atividades extraveiculares, que são chamadas de EVA. Nesse tipo de atividade, nas missões Apollo, os astronautas utilizavam um tipo de mochila chamada de Unidade de Mobilidade Extraveicular, ou EMU, que incluem uma série de equipamentos como o PLSS, que é o Sistema de Suporte à Vida Portátil, sistemas de oxigênio e resfriamento que foram testados pela primeira vez no espaço no 4º dia da missão. Outro teste crítico foi feito no 5º dia de missão, em que um astronauta ficou no Gumdrop. Os outros 2 astronautas foram para o módulo lunar Spider e foi feita a separação dos 2 módulos. O módulo lunar foi colocado em uma órbita mais elevada e depois foi feito o rendezvous e o acoplamento dos 2 módulos simulando o que seria feito em uma missão para a Lua. E depois o módulo lunar foi separado do módulo de comando para outros testes. Depois de concluir todos os testes que foram feitos na missão, os astronautas fizeram a reentrada na atmosfera terrestre, seguindo do splashdown no Oceano Atlântico, que não foi feito no Oceano Pacífico por causa do clima desfavorável.
A missão Apollo 9 acabou em março de 1969 e a NASA já caminhava para a missão Apollo 10, que tinha sido planejada para deixar os Estados Unidos em condições de fazer o pouso na Lua. E isso seria feito no caso da União Soviética tentar fazer alguma missão tripulada com alunissagem ou pouso na Lua. Mesmo com o tempo correndo contra a NASA, eles precisavam minimizar qualquer possibilidade de falha em uma missão tripulada desse tipo. Por isso eles resolveram fazer a missão Apollo 10 como uma missão Apollo completa, exceto pelo pouso na Lua, que só seria feito na missão Apollo 11. Assim, o lançamento da missão Apollo 10 foi feito em 18 de maio de 1969 e foi o único lançamento do foguete Saturno V feito na plataforma de lançamento 39B, ao invés da 39A, que já estava sendo preparada para a missão Apollo 11, prevista para algumas semanas depois. A tripulação da missão Apollo 10, semelhante à da Apollo 11, foi composta exclusivamente por astronautas veteranos e bastante experientes, que já tinham feito uma ou duas missões espaciais, mais uma vez para minimizar as chances de falhas. No caso da missão Apollo 10, a tripulação foi formada pelos 3 astronautas, da esquerda para a direita, Eugene Cernan, Thomas Stafford e John Young. A fase de lançamento e inserção na órbita translunar, bem como a fase de acoplamento do módulo de comando e serviço no módulo lunar, seguida da separação dos módulos espaciais do último estágio do foguete Saturno V, aconteceram sem nenhum problema. Nessa missão, o módulo de comando e serviço recebeu o apelido de Charlie Brown e o módulo lunar recebeu o apelido de Snoopy. Essa foi a primeira missão espacial que levou uma câmera de televisão colorida e foi feita a primeira transmissão ao vivo em cores do espaço. Depois de 3 dias no espaço, os astronautas entraram em uma órbita ao redor da Lua e Stafford e Cernan foram para o módulo lunar Snoopy, enquanto o astronauta Young permaneceu no módulo de comando e serviço. Foi feita a separação dos módulos espaciais e o módulo lunar Snoopy reduziu a altitude de sua órbita. Assim, em alguns momentos da missão, os astronautas chegavam a ficar a apenas 15 km de distância da superfície da Lua e puderam visualizar a região onde seria feito o pouso na missão Apollo 11, chamada de Mar da Tranquilidade. Uma curiosidade foi que a NASA enviou o módulo lunar com o combustível exato para os astronautas fazerem apenas a aproximação da superfície lunar, ou seja, se os astronautas quisessem fazer um pouso na Lua, mesmo contra as orientações da NASA, eles não conseguiriam voltar para a Terra. Os 2 astronautas, Stafford e Cernan, ficaram um pouco mais de 8 horas em órbita ao redor da Lua, a bordo do módulo lunar Snoopy, e fizeram a separação do módulo de subida e descida do módulo lunar. Nesse processo de separação dos módulos foi inserido um comando duplicado pelos astronautas que fez com que o módulo de subida começasse a girar descontroladamente. A equipe da NASA conseguiu recuperar o controle do módulo segundos antes de acontecer uma perda total, que levaria a missão Apollo 10 para um fim trágico. Mas superado esse incidente, o módulo de descida foi deixado para colidir com a Lua e os astronautas fizeram o acoplamento do módulo de comando e serviço Charlie Brown no módulo lunar. Os astronautas fizeram um percurso de retorno para a Terra sem nenhum problema. Foi feita a reentrada e o splashdown do módulo de comando no Oceano Pacífico, no dia 26 de maio de 1969. Finalizando os 8 dias de missão da Apollo 10, que foi um sucesso. E finalmente o caminho estava preparado. Os equipamentos e módulos espaciais estavam testados e qualificados, e o tempo estava acabando para que a NASA fizesse o tão sonhado pouso na Lua. Assim, a missão Apollo 11 já estava à porta, e o lançamento iria acontecer em menos de 2 meses depois do retorno dos astronautas da missão Apollo 10. E esse será exatamente o assunto do próximo vídeo. E assim chegamos ao final de mais um episódio, e não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você está achando da série, ou se você tem alguma dúvida sobre o programa Apollo. E se você gostou do canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você quiser saber o que está acontecendo no espaço e aqui no canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais.
Muito obrigado por assistir e até a próxima!